Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazes. Este canal, se você teve a oportunidade de assistir a outros vídeos meus, você já deve ter constatado que este canal ele é com cunhos bíblicos. Porém, como eu já apresentei aqui em outros vídeos, se você em chegando teve a oportunidade de ver esses mesmos outros vídeos, você pode ter percebido que o meu conhecimento bíblico, ele não é de hoje, ele não é de 15 minutos atrás, ele também não é de ontem. O meu conhecimento no tocante à Bíblia, ele é desde os meus 13 anos de idade. Confesso a você também que porventura chegou e não assistiu a algum outro vídeo meu, que eu não criei este canal no intuito de trazer mensagens bíblicas. Não, eu criei este canal no intuito de participar de um programa de TV. Porém, não vindo eu a ser selecionada, eu excluí o vídeo, deixei o canal inativo, isso foi em 2014, e em vindo a pandemia, aquele processo todo de reclusão e etc., eu tive essa ideia de trazer os meus conhecimentos no tocante, como vocês puderam observar, no tocante à Bíblia. Sinceramente, eu deixei aqui propositalmente estes livros com referências à Bíblia, e tem outros também. Confesso também que as minhas leituras, elas não se baseiam simplesmente em leitura de livros bíblicos ou de autores cristãos evangélicos. Não. Eu confesso a vocês que em termos de leitura, em termos de música, se você teve a oportunidade também de ver outros vídeos meus, você já pode ver que eu sou, no tocante à música, no tocante à leitura, eu me reconheço, eu me vejo como sendo uma pessoa eclética, tá? Para quem tiver dúvida com o que se refere à colocação eclética, dona moça, gente, essa aqui que passou aqui na frente, tá? Ela não é nada, ela é eclética também, como a dona dela. Essa daqui é a minha cat miau, tá? Se vocês olharem para o céu e aí vocês verem aquela lua linda, maravilhosa, é a charada da minha quietinha aqui, tá? Ó, a Edilene está aqui a explanar um vídeo. Você vai participar? Hoje eu não pus a sua cadeira, e como eu não pus a sua cadeira para você ficar do lado, você veio aqui me cobrar, né? Então tá. Então você vai ficar quietinha lá no tapetinho do pensamento? Vai lá, vai. Tá. Então, gente, essa aqui que adentrou assim, uau, de surpresa, é a minha lua. Então tá. Então, como eu já havia dito, como eu estava dizendo, e eu fui interrompida por uma quatro patinhas maravilhosa, então eu confesso a vocês que eu não tenho faculdade de psicologia, nem psiquiatria, não tenho teologia, não tenho conhecimento, né, em áreas no tocante a PNL, neurolinguísticas e etc. O que eu faço aqui no YouTube é única e exclusivamente o que diz a Bíblia. Eu uso a plataforma mundial do YouTube para fazer o que diz a Bíblia. Levar a quem chegar ao meu canal, a quem passar, o jeito, a maneira como em minhas reflexões, nas minhas buscas pelo Espírito Santo, que Deus fala comigo. E hoje eu vou tocar num assunto também polêmico. Ok. As igrejas
fala-se muito sobre algumas igrejas, fala-se sobre cura e libertação. Tá, eu vou apresentar aqui primeiro o seguinte versículo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: buscai ao Espírito Santo como a criança anseia pelo leite. Eu não sou mãe, tá entendendo? Então eu não posso dizer, mas eu já fui, honestamente falando, eu já fui babá. Eu sei o que é uma criança com fome. Eu sei, eu por ter sido tanto tempo babá e por ter ajudado a minha mãe, por trabalhar, ajudado a minha mãe com os meus irmãos mais novos que eu, e a minha mãe saía para trabalhar e eu tomando conta dos meus 2 irmãos mais novos. Eu confesso a vocês que eu conheço o choro de criança que está, com perdão da colocação, mas eu estou me referindo à criança. Eu conheço o choro, não sou mãe, porém eu já fui babá e ajudei a minha mãe a cuidar dos meus 2 irmãos mais novos. Esses 2 irmãos mais novos, hoje um deles já é casado e tem um casal de filhos, o outro ainda é solteiro ainda, tá? Mas eu conheço o choro de criança. Eu sei quando a criança está irritada pelo choro. Eu sei quando a criança está fazendo pirraça porque ela está querendo uma coisa e a mãe não quer dar. Eu sei quando a criança está com fome e eu sei o choro de criança com sono. Não me pergunte como, mas é como meu pai, que olhava para o céu e dependendo da posição do sol, ele falava a hora, se eu olhava no relógio era aquela hora. Então, simples assim. E eu acredito que são coisas que a gente vai tomando conhecimento no tocante ao decorrer de nossas vidas e nossos dias. Esta que é a verdade. Bom, mas o que eu quero dizer aqui, que para você que é pai, para você que é mãe, para você que pegou uma criança recém-nascida e adotou, você sabe como é o choro de uma criança com fome, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos ansiar ao Espírito Santo de Deus como a criança, eu vou colocar da minha maneira, como a criança que está com fome, um recém-nascido com fome. Um recém-nascido com fome, ele não quer saber se é madrugada, ele não quer saber se tá frio, ele não quer saber se tá geando, ele não quer saber se tá nevando. Um recém-nascido com fome na madrugada, se a mãe não acordar, ou essa mãe desmaiou, literalmente, ou essa criança tá sozinha. Porque enquanto alguém não levantar, não fizer uma mamadeirinha e etc, essa criança não vai dormir. Aliás, existem até alguns pais que frequentam psicólogos e estes mesmos psicólogos que são psicólogos, eu vou apresentar segundo eu pude entender, são psicólogos da área de pediatria, né? Esses psicólogos recomendam aos pais, até onde eu pude ler e etc., que os pais procurem não amamentar a criança na madrugada. Eles procurem amamentar a criança antes de dormir, trocá-la, ela dorme, aí por volta ali, o normal de umas 6 da manhã é o horário, é que ela vai acordar e aí ela vai tomar o banhinho, ela vai mamar. E eu estou colocando aqui os meus conhecimentos de babá e de irmã que cuidou de 2 irmãos que hoje já são adultos, né? Como eu disse a vocês. Mas essas colocações que eu estou fazendo aqui é de leitura de psicólogos na área de pediatria, ok? Bom, então vamos lá. Se nós devemos ansiar o Espírito Santo
como a criança anseia pelo leite, isso significa o quê? Que nós temos que estar ali em cima. E agora eu vou vir com outro versículo e uma outra explicação também. A palavra de Deus diz assim, esse versículo eu vou simplesmente usar apenas uma partezinha dele. Orai sem cessar. Porque eu volto a repetir, como eu já disse em outros vídeos. Porque o inimigo está ao vosso derredor, como um leão faminto, pronto a nos tragar. Ok, então tá. Agora eu vou chegar com uma pequena explanaçãozinha. Então a Bíblia diz que nós devemos ansiar o Espírito Santo de Deus como a criança pelo leite. E ele diz, vigiai e orai sem cessar. Você está lavando roupa? Está orando. Você está andando na rua? Você está orando. Você está tomando banho? Está orando. Você está regando planta? Em oração. Você está conversando com alguém enquanto a pessoa está falando e você está ouvindo a pessoa? Esteja orando. Ok? Eu estou colocando assim. Se nós temos que ansiar a criança, se nós temos que ansiar o Espírito, como a criança anseia pelo leite, se nós temos que orar sem cessar e vigiar, agora eu vou entrar com outro versículo. Algumas pessoas fazem a seguinte colocação: tal pessoa está possuída dentro de uma igreja. A igreja é cristã evangélica. A igreja apresenta várias programações dentro da sua agenda, da sua ata semanal, mensal e etc. E aí vem um pastor diante desses versículos para pessoas que estão há anos dentro de uma igreja e colocam uma pessoa como ela estando possuída. Ok, se essa pessoa estiver possuída, eu quero apresentar da seguinte forma. A palavra de Deus diz assim, que uma vez que você disse sim a ele, vou apresentar aquele versículo simplesinho que todo mundo esquece. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus está querendo dizer assim, eu estou na porta dos seus dias, da sua vida. Eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar e aí eu vou caminhar com você. E em eu caminhando com você, sabe o que vai acontecer? A partir do momento, sabe? Quando Cristo lá na cruz disse assim, eu quero dizer para vocês que quando Cristo disse a Deus, porque Deus veio ao mundo em formato de homem, em Cristo. Eles são a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia consegue separar plenamente, especificamente, essas duas fases de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá. O Pai, Deus Altíssimo, veio à Terra como no formato de homem, e em morrendo, ele foi para o Pai, deixando para nós o Espírito dele, que ele pede para que a gente busque como a criança faminta, né? E ele ainda pede que, além da gente buscar o Espírito dele como uma criança com fome, ele ainda pede que seja sem cessar e seja vigilante, ou seja, que nós sejamos os nossos guardas, soldados, vigias, seguranças de nossa própria existência e vida e dias, horas, semanas, meses, anos e etc. Aí eu vou colocar da seguinte forma. Uma pessoa uma pessoa diz, tal pessoa fez um trabalho para mim. Ah,
A pessoa fez feitiçaria, macumbaria, bruxaria, magia negra. Agora eu vou rir como muitas pessoas costumam rir. Sabe aquelas risadinhas de Facebook, WhatsApp, Instagram e etc, e etc? Ha, 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 ha. K, 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 K. Ki. Ha, 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 ha. Você tá com medo por quê? Uma, você aceitou a Cristo. Correto? 2. Peraí, deixa eu fazer com esse dedo aqui, que é o indicador, que é o 1. Você aceitou a Cristo. 2. Ele diz que todo aquele que o recebe, uma vez que você disse, você abriu a porta para Deus. Ele faz questão para te dar segurança. Sabe, ontem eu assisti um vídeo no Facebook que eu achei lindo. O bebê estava chorando, aí o pai, o recém-nascido, estava lá naquele cestinho que as enfermeiras colocam pro pai, quando ele vai visitar, porque a mãe está lá no quarto, né? O pai vai visitar a criança, então as enfermeiras colocam num cestinho assim, transparente e tal, né? Ok. Eu quero dizer para vocês que o bebê estava chorando, mas estava chorando. E o pai dele virou e começou assim, recém-nascido, literalmente. O pai dele começou assim, oi filhinho, o papai tá aqui. Lembra que o papai conversava com você quando você estava lá na barriga da mamãe? Eu só sei que a criança foi se acalmando, segurou o dedo do pai e dormiu. Recém-nascido, reconheceu a voz do pai, quando o pai falava com ele, que ele estava dentro da barriga da mãe. O recém-nascido reconheceu a voz do pai. Pois eu quero dizer para você, que Deus ele diz assim, para você que é recém-nascido na fé, para você que já nasceu na fé, já está há anos, já é adulto na fé, mas ainda fica com medo de feitiço, de inveja, de mal olhado. Sabe o que Deus diz? Primeiro ele diz, orai e vigiai sem cessar. E buscai o meu espírito como a criança anseia pelo leite. Por quê? Porque ele faz questão de garantir para você que uma vez que você orou, que uma vez que você aceitou ele, que uma vez que você está vigiando, ele diz assim, que por nada deste mundo ele te solta. Por nada. Você é recém-nascido na fé? Se você orar, sabe o que Deus vai fazer? Aquele bebezinho recém-nascido lá no Facebook, que o pai lançou o vídeo no Reels do Facebook, reconheceu a voz do pai. Pois Deus diz que ele nos chama pelo nome. A partir do momento que você aceitar ele, ele vai reconhecer a sua voz. Aí você começou, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante de ti. Estou me sentindo fraca. Aí tem um versículo que diz, quando Daniel começou a orar, tem um versículo que diz assim, que Deus, a oração de Daniel alcançou os céus. Aí eu vou falar assim, aí Edilene começou a orar. Aí Deus reconheceu a voz da Edilene. Porque uma vez que eu aceitei, e uma vez que agora não é mais Deus que está batendo, tem uma música de um cantor que ele fala assim, bate, bate, bate na porta do céu, bate, bate, bate na porta do céu. Eu quero dizer para vocês que tem um versículo aqui na Bíblia que diz assim, batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Vocês entenderam? Essa música é do ângulo secular, não é do ângulo
cristão evangélico. Porém, eu não sei se esse cantor ele tem conhecimento bíblico, mas ele está dizendo em nítido som este versículo. Em outras palavras, bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Ou seja, batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então eu quero dizer para você que uma vez que Cristo se colocou naquela cruz e o sangue dele foi derramado e você aceitou a ele, eu quero dizer para você que você não precisa se preocupar com inveja, com olho gordo, com obra de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, magia negra, porque você aceitou a Cristo. E uma vez aceito, nunca mais rejeitado. A Bíblia diz isso aqui em claro e boas letras. Para quem quiser entender, para quem quiser saber, ele deixa claro. Então, para você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para você que se batizou, ou seja, mergulhou o seu eu lá no fundo e quando você levantou em Cristo. Isso significa que você foi selado pelo sangue de Cristo. E uma vez que você foi selado, você sabia que abrir uma carta que não é sua, você cometeu, não sei se chega a ser um delito. Se você abrir uma carta do presidente, eu tenho para mim que é um delito que beira um delito policial. Porém, uma vez que você foi selado pelo sangue de Cristo, selado. Vou pegar isso daqui, sabe quando aqui? Sabe antigamente, quando os caras escreviam uma carta, os reis de Roma, catava aquela cera lá e pegava e colocava, porque cada família tinha o seu brasão. Então, quando o mensageiro chegava com a carta, vinha lá com aquela cera lá que ele esquentava e punha aqui, levando o brasão da família na carta. Eu quero dizer para você que na sua alma, no seu espírito, no seu ser, na sua vida, no seu caminho, nos seus dias, tem o brasão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selado e marcado pelo sangue de Cristo. Então, se você está com medo de obra, de macumbaria, de bruxaria, de magia negra, de nominho que disseram para você que foi colocado na boca do sapo, você quer saber, você quer me explicar por que Jesus então morreu? Você pode me explicar por que Jesus morreu? Jesus morreu exatamente para isso, porque quando ele morreu, isso aqui é um vidro de creme, vocês já me viram até passando. O que ele fez? Olha aqui, Edilene, você me aceitou. Você tá com o meu brasão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ajoelha, tá entendendo? Você faz valer esse brasão que tem aí dentro de você, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você ajoelha, você ora e você quebra tudo em nome de Jesus que vier em cima de você. E ponto. Para bom entendedor, uma batida de brasão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acho que vale, né? Então, quando um pastor chegar para você e tentar botar na sua cabeça, você vira para ele, porque a palavra de Deus diz que a pessoa peca pela ignorância. Você fala assim, olha aqui, ó, eu não aceitei a Cristo aos 13 anos, hoje eu tô com 53 à toa, não. Tá? Você não tá falando com criança em Cristo, não. Você tá falando com um adulto em Cristo. Eu já sei comer carne, já é carne no osso. No espírito. E pronto. Para bom entendedor, um brasão de Cristo já tá. Eu tô aqui colocando a maneira que é.
Eu acredito que a família real, eu tenho para mim, sinceramente, que a família real, quando manda uma carta, ela com certeza absoluta, ela envia essa carta, ainda que seja via e-mail, ela põe o brasão da família real lá. Ou seja, lavrado, constatado, confirmado. O senhor foi convidado para tal coisa. O senhor, se tiver o brasão real. É como você escreveu uma carta para o presidente em Brasília. Uma vez que você colocou para o presidente e Brasília, você não precisa nem colocar CPF, não precisa nem... Perdão, você não precisa nem colocar CEP, você não precisa nem colocar número. Uma vez que você colocou para o presidente em Brasília, foi. E paga registrada a carta, para você ter certeza que chegou. Já que é para o presidente, vai chegar. A hora que algum emissário do presidente receber, ele vai ter que assinar lá e vai ter que devolver para o correio. E uma vez que devolveu para o correio confirma para você que a carta chegou. Se não for na mão do presidente, deve ser de algum oficial dele. É assim. Só que Deus é assim. Quando você ora para ele não bota segurança na porta, não. É ele mesmo que te atende. Olha para você ver a exclusividade. Eita Deus, eu acho isso lindo.